Olá, eu sou a professora Josiane Brito e estamos aqui para dar continuidade aos nossos estudos semanais de Escola Dominical da Igreja Metodista Memorial em Vitória. Hoje, dia 1º de novembro de 2020, nós estudaremos a lição de número 8, que tem como título As Discípulas de Jesus. O texto bíblico básico que nós vamos usar é o de Lucas 8, dos versos de 1 até o 3. Vamos orar? Senhor, toda honra, glória e louvor seja dado a Ti. Nosso coração se exulta de estar na Tua presença, porque o Senhor se achega a nós, mesmo nós sendo pecadores. O Senhor, que é um Deus tão grande, cuidadoso, se achega a nós, homens e mulheres, que estão carentes de Ti. Obrigada. Pedimos que o Senhor fale conosco, através da Tua palavra, nesta lição que estaremos aprendendo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Antes de darmos início ao nosso estudo propriamente dito, eu quero relembrar alguns fatos importantes deste mês de outubro. Bem, vou começar falando sobre a reforma, que aconteceu ontem, né? Nós estivemos comemorando 503 anos de reforma protestante. E esta foi uma das épocas que mais marcou a história da humanidade. E um dos responsáveis, por esta marca, essa grande marca da reforma, foi Martinho Lutero, com a publicação das 95 teses na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, no dia 31 de outubro de 1517. E é importante lembrar que esse mês de outubro nós estivemos incentivando a saúde, a prevenção à saúde da mulher. Algumas comemorações, na nossa igreja tivemos comemorações, e também na reforma, eu queria ressaltar aqui hoje que as mulheres estiveram participando ali. Nós vamos estar falando hoje das discípulas de Jesus, e na reforma protestante elas também tiveram participação e não foi estática, segundo Lutero. Elas tiveram atuações em vários aspectos no decorrer da vida dele, inclusive quando ele se casou com Catarina von Bora. Então, o século XVI ele foi marcado por grandes mudanças e muitas mulheres tiveram participação ativa especial naquela época, tanto nos bastidores como também publicamente, na defesa dos princípios teológicos falados por Lutero na Reforma. Então, o próprio Lutero ele aborda o papel das mulheres e ele fala isso nos seus escritos, nas suas cartas, e também ele falava lá, sentado à mesa, nas suas conversas. Esses comentários eu tirei de um trecho do livro chamado Mulheres no Movimento da Reforma, que é um livro da pastora Claudete Ulrich, que esteve ontem numa live da nossa igreja na área nacional, junto com a pastora Margarida. Elas estiveram ressaltando a importante participação das mulheres na reforma protestante e também nas diversas reformas que nós temos no decorrer dos anos. Como também nós vamos ver hoje, as mulheres que iniciaram o caminho do discipulado feminino junto a Jesus, nós vamos estar estudando e vemos que este movimento ele continua até hoje, ele tem que continuar nos nossos dias. Leamos então a palavra do Senhor, Lucas 8, dos versículos de 1 a 3. Depois disso, ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Susana e muitas outras. Estas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Amém? Vejamos então, de que maneira que essas primeiras discípulas de Jesus, elas nos inspiram a continuar a reformar a nossa caminhada com Cristo. Como? Bem, como fundamento bíblico,
nós temos que o Evangelho de Lucas, ele apresenta várias narrativas interessantes nas quais o papel feminino assume grande relevância. O seu detalhamento do chamado de Maria e de Isabel, que nós estudamos aqui alguns domingos atrás, ele nos permite perceber o protagonismo das mulheres na história da salvação. As mulheres, elas são importantes porque Lucas as retoma no contexto da crucificação. Não só por isso, né? Mas ele retoma esse momento. As mulheres que o tinham seguido desde a Galileia e depois do sepultamento. As mulheres que o tinham seguido e também tinham vindo da Galileia com Jesus. Maria Madalena, Maria e Joana, elas vão depois ao túmulo para cuidar do corpo de Jesus e ali permanecem como testemunhas em primeira mão da sua ressurreição. Em Atos dos Apóstolos, elas são incluídas entre o grupo presente no cenáculo e que recebe também a manifestação do Espírito Santo. Aleluia! Essa sequência narrativa é o mais forte indicativo de que as mulheres elas eram um segmento consistente no discipulado de Jesus. Elas não andavam com ele de modo aleatório ou na hora que elas tinham a oportunidade. Não. Elas estavam ali participando daquele movimento que era iniciado por Jesus. Havia uma convicção e uma prática de seguimento que tornou aquelas mulheres tão conhecidas que algumas tiveram até seus nomes registrados na história. Considerando, né, as condições da época, esse registro é um demonstrativo incontestável de uma liderança sólida e reconhecida daquelas mulheres no movimento de Jesus. Elas não tinham direitos civis garantidos, como ocorre hoje ainda em muitos países, por incrível que pareça, né? E elas não podiam comprar, elas não podiam vender bens, elas não podiam escolher com quem se casar, elas nem podiam participar das decisões que haviam na vida da igreja e nem da cidade. Desta maneira, nós vemos que o evangelista Lucas, quando ele fala sobre essas mulheres, ele assume o quanto a participação delas era importante no ministério de Jesus Cristo. E ele aponta a revolução que isso significa. Jesus ele criou um movimento novo, né? Rompeu com uma série de preconceitos culturais e dentre estes, né, está o discipulado feminino. Dentre uma dessas inovações que Jesus fez foi o discipulado feminino. A evidência, colocar a mulher em evidência. No discipulado, eram admitidas mulheres em igualdade de condições com os homens. E Jesus, quando convive com elas, ele conversa, seja em particular, seja em público, ele senta para ouvi-las. Elas participam ativamente e são também beneficiadas com milagres. Por exemplo, né, quando Jesus toca a mulher do fluxo de sangue, quando ele mesmo, o próprio Jesus, toca o cadáver, a filha de Jairo. E Jesus, ele não se esquiva de ser taxado como imoral, escandaloso, né? Porque os fariseus com certeza já estavam ali apontando, falando que ele fazia coisas muito erradas. Não, ele desafia esses preceitos e ele até entra na casa de duas mulheres, né? Marta e Maria, porque o irmão delas havia morrido, Lázaro, e Jesus entra ali e participa e come com elas e participa com elas de alguns momentos importantes. Então Jesus ele considera a participação daquelas mulheres, né, na caminhada dele. E como palavra que ilumina, nós temos que nos tempos do Novo Testamento, os seguidores de um rabino, eles eram selecionados desde a infância. Né? E essa seleção já ia se encerrando aos 15 anos. A cultura judaica, ela valorizava em extremo esse rabinato. Era como se fosse um alvo de vida, um sinal de um ser bem-sucedido. Havia um elemento de realização pessoal muito forte e presente, junto com a fé, claro, né? Os valores e os motivos de vida daquele povo. Porém, interessante, essa prática era muito mais voltada para os homens. Não era comum que as mulheres deixassem os afazeres dela, né? E a gente entende que os afazeres dela naquele momento era o papel social dela para seguir o mestre. Mas
Por que as mulheres se arriscavam desse modo, fugindo do modelo convencional da vida doméstica, para seguir um rabino? Para elas, a situação poderia ficar muito difícil, né? Uma ameaça. Ainda mais quando Jesus ia, aos poucos, sendo visto como um inimigo do Império Romano. E os seus seguidores poderiam ser exilados, perseguidos. Aquelas mulheres tinham consciência disso. Porém, aquelas mulheres se esforçavam por andar atrás de Jesus, de cidade em cidade, e também investir recursos financeiros para ajudar Jesus no seu ministério. Interessante que o evangelista Lucas, ele nos deixa perceber, né, entrever as razões que levavam a isso. E estas razões eram muito distintas e próprias. Aquelas mulheres, elas tinham gratidão. Elas foram alvo do amor de Jesus, né? Uma das razões por ele citar estas mulheres é que elas apresentavam um amor, uma gratidão por Jesus, porque Jesus realizou nelas curas, Jesus libertou aquelas mulheres de demônios, e Maria Madalena, né, por exemplo, foi liberta de vários demônios, como diz o texto. Ela seria uma das mulheres assim mais famosas, né, que a gente citaria, mas logo em seguida são citadas Joana e Susana, e elas são descritas como mulheres de quem Jesus também tirou espíritos malignos. Portanto, um dos primeiros motivos pelos quais elas seguem a Jesus é a expressão que elas tinham de gratidão. Diversos relatos de cura de Jesus terminam com a afirmativa de que a pessoa curada o seguia. Seguir a Cristo por gratidão, mas uma gratidão por aquilo que ele realizou, é muito mais forte e duradouro do que quando você está seguindo para poder receber algum benefício, para poder receber algum milagre, um pão. Não, aquelas mulheres, elas já tinham recebido o milagre e elas seguiram a Jesus. A gratidão, ela conecta a pessoa que foi abençoada com aquela pessoa que é abençoadora. E ela faz isto com laços de fidelidade e de lealdade. E aquelas mulheres, elas tinham tanta fidelidade ao Mestre que elas seguiram Jesus até chegar na cruz e também depois da cruz. Outra razão delas serem citadas pelo evangelista é o compromisso que elas tinham. A gratidão, ela gera um segundo sentimento, o compromisso, que é expresso, né, no texto pelo fato de que elas não apenas se esforçavam por estar presente na cidade onde Jesus estava, de cidade em cidade, como também elas usavam seus recursos financeiros para ajudar no ministério de Cristo. Há muitas formas de seguir a Cristo. Pode ser que aquelas mulheres não tenham acompanhado Jesus de aldeia em aldeia, como fizeram vários dos discípulos, como nós vimos no domingo passado. Posto que Joana, por exemplo, era casada com um político que era bem proeminente ali na época. A Joana, ela poderia saber de antemão onde Jesus iria passar e também podia ir ao encontro dele em algumas dessas paradas. Havia ocasiões em que a Joana, ela movia alguns recursos para suprir as necessidades financeiras de Jesus e os seus discípulos que ali estavam. É interessante que havia uma prática, né, que é chamada de mecenato, que é o patrocínio de um artista, de um profeta ou de qualquer pessoa cuja atividade nos inspire, e essa prática é muito antiga. Ela é própria do mundo greco-romano. E esse termo mecenas, ele deriva de um homem romano famoso, né, por suas ações que envolviam patrocínio e proteção política para grandes filósofos e escritores, né, como Horácio, Virgílio, Propércio. Então havia uma ajuda, e Joana, por estar ligada, né, a essa cultura romana, ela estava bem habituada a estar fazendo isso, né? Vemos, portanto, que ela reconhece a proeminência de Jesus e mais, estimula a sua atividade por meio de um suporte financeiro. Olha que importante a participação dessa mulher, né? E uma outra razão, o reconhecimento. Essas mulheres, como muitas outras, reconheciam a autoridade de Jesus, o Rei dos Reis. E por isso, elas foram abençoadas por seus atos. Elas receberam cura, receberam instrução
e também receberam a valorização do mestre. Enquanto muitos estudiosos da lei que aguardavam o Messias não conseguiram ver em Jesus esse Messias, estas mulheres o honraram através de um segmento que era comprometido. Um segmento que vai para além de palavras, um segmento que envolve um engajamento, um investimento de tempo e investimento também de recursos. Elas reconheciam que aquele ali, Jesus, era o mestre, o rei, e que ele tinha grande importância e que elas poderiam ajudá-lo de alguma forma. Ainda hoje, nós precisamos reconhecer a autoridade de Jesus e o senhorio dele para nos tornarmos seus discípulos e discípulas. Temos que saber quem ele é. Quem é esse rei que deixou toda a sua glória e veio, encarnou entre nós e nos chama até hoje a sermos esses discípulos e discípulas. Aquelas discípulas de Jesus, elas nos deixaram um legado de coragem, um legado de determinação. Por quê? Porque num contexto em que as mulheres tinham pouca liberdade, quase nenhuma autonomia, elas seguiram a Jesus conforme elas podiam. Algumas o seguiam bem de pertinho, outras investiam financeiramente, outras abriam as suas casas e uma delas ungiu os pés do Senhor com o óleo mais precioso que elas tinham nas mãos e enxugou com seus próprios cabelos os pés do Mestre Jesus, reconhecendo quem era aquele mestre, aquele rei que estava ali encarnado. Certamente, muitas delas falaram das maravilhas que elas viram para outras pessoas. Não se pode negar a importância da atuação feminina no ministério de Jesus, como não podemos também negar a importância da presença e da ação das mulheres na vida da igreja hoje. Então, encerrando, esse mês de outubro com essa data tão importante que foi a reforma, nós não poderíamos deixar de citar quão importante foi a participação das mulheres e como é importante ainda hoje a participação das mulheres na igreja, não só na nossa igreja metodista, mas em todas as igrejas, em toda a sociedade. Amém? O que a gente pode concluir então? Lucas, neste capítulo, ele provoca, a nós o seguimento de Jesus. Ele fala que por meio da vida e por meio do testemunho daquelas mulheres, nós também temos que seguir a Jesus, não por modismos de momento, mas porque nós queremos estar com o Mestre, reconhecendo quem ele é. Tem gente que segue a Jesus por diversos motivos. Por motivo da medo, da perdição eterna, desejos que querem que Deus atenda, mas aquelas mulheres faziam isso de modo muito diferente e de forma evidente. Elas encontraram em Jesus a verdadeira libertação daquilo que elas necessitavam. Elas desenvolveram um espírito grato. Elas manifestaram tanto em andar com ele, como também em investir financeiramente num projeto na qual elas acreditavam. E por fim, elas manifestaram a profundidade de compromisso seguindo a Jesus desde a Galileia até encontrar a cruz, o túmulo e após a sua ressurreição. Aquelas mulheres se comprometeram em estar com o Rei dos Reis. E eu convido a você, meu irmão, minha irmã, a estar comprometido com o reino de Deus hoje, a estar levando esta palavra a todos e todas que precisam conhecer a vida abundante proposta pelo Rei Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, na Tua presença nós nos encontramos mais uma vez. Queremos, Pai, exaltar o Teu santo nome. Queremos agradecer-te, Deus, pelo Teu cuidado supremo para com as nossas vidas. Nós, Pai, que estamos tão sedentos de conhecer mais o Senhor, discípulos e discípulas do Senhor queremos ser. Discípulos engajados, comprometidos,
gratos, discípulos e discípulas, Pai, que reconhecem a tua soberania. Continua a falar, Pai, aos nossos corações e através de nós. Usa-nos, porque queremos ser instrumentos nas tuas mãos. Obrigada por tudo, agradecidos estamos, no nome do teu Filho Jesus. Amém. Deixo aqui, meus irmãos, minhas irmãs, alguns textos para que vocês também possam refletir durante a semana. A graça e a paz, amada igreja.